Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Ramos, acadêmico do curso de medicina da UFS. Vamos falar um pouco sobre incontinência urinária? Vamos lá? A incontinência urinária, por definição, é um escape urinário de forma involuntária que pode cursar com prejuízo social e ou higiênico ao paciente, certo? Tem diversas causas. Então, além de estar relacionado com o trato urinário, você tem envolvido também a integridade das faculdades mentais, você tem questões de mobilidade, você tem um aumento das contrações involuntárias do músculo, da musculatura do detrusor, você tem também uma redução do pico do hormônio da vasopressina, conhecida como hormônio antidiurético, à noite, que naturalmente você acontece o pico à noite, evitando uma desidratação durante o sono e as idas e ao banheiro. Então você, com essa redução, você tem um aumento da produção urinária. E aí produz, então, em semiologia é conhecido como polaciúria. Além, né, de uma redução da capacidade da manutenção desse enchimento vesical. Então você diminui essa capacidade, então você aumenta as vezes que você as idas ao banheiro. Isso tem um impacto social muito forte no idoso, né? Então você tem a classificação que ele pode ser aquela incontinência por urgência, que essa incontinência é a maioria, em torno de 50 a 60%, ela é classificada dessa forma, que é aquela vontade de urinar de forma repentina e rápida, né? E aí você tem a desforço, né? A incontinência por esforço, que é causada por uma tosse, por a realização de algum exercício físico ou realização de uma força aplicada, né? Ou ela pode ser também mista, uma mista relacionando a de urgência com a desforço, né? Você também pode ter classificado como paradoxal. Essa paradoxal, ela pode ser classificada tomando como evidência uma ação externa à vesícula, como, por exemplo, um aparecimento de uma hiperplasia prostática, por exemplo. Ela pode cursar, né? Ou aparecimento de um tumor fazendo uma compressão nessa vesícula, né? Ou até um fecaloma, que pode comprimir essa bexiga, propiciando uma incontinência por extravasamento, por exemplo. Além de também ser classificada uma outra incontinência conhecida como funcional, incontinência funcional, que é por um problema, por exemplo, de mobilidade, né? Então, a partir do momento que você sente a vontade de urinar, até você deslocar, de repente o paciente ele é acamado, o paciente, por exemplo, ele usa cadeira de rodas, e até o momento que ele sente, e até o momento que ele tem acesso ao banheiro, ele pode ter essa incontinência. Então, se você sanar esse tipo de problema, você pode reduzir essa incontinência, ou até saná-la de forma completa. Então, pode ser classificada como funcional. Além, vamos lá agora, vamos falar sobre questões, né? Anamnese é fundamental nessa investigação da incontinência urinária. E a gente vai lembrar se a gente vamos perguntar ao paciente se essa perda ela é intermitente ou não. Porque se ela for contínua, nós temos que lembrar da entidade da fístula reto-vaginal. Por quê? Qualquer procedimento vaginal pode ser levado a essa fístula retovaginal, pode ser também algum procedimento de radioterapia, né, de um tumor anterior realizado. Então, é interessante, quando essa perda ela é contínua, é interessante investigar, né? É importante no exame físico nós buscarmos o trofismo vaginal, que nós vamos avaliar tanto a nutrição, a flexibilidade e a espessura nessa parede vaginal, a integridade dela. É importante a gente verificar também, realizando a manobra de Valsalva, para verificar esse grau de prolapso ou de incontinência ao realizar essa manobra. Essa manobra ela é feita, você sopra na própria mão, você pede para o paciente, né, logicamente, realizar o sopro na própria mão e você verifica o grau de prolapso vaginal e incontinência urinária. A gente também pode verificar o tônus esficteriano e, inclusive, a realização do toque retal em busca de um fecaloma. Nós sabemos que no idoso as infecções elas não têm muitos comemorativos, então eles não têm muitos sinais. Lembramos que em demência, simplesmente uma confusão mental pode suscitar um quadro de infecção se a gente investigar ou de inflamação. Então aqui nesse caso, um sinal de incontinência urinária pode estar escondendo um quadro de infecção. Então por isso a gente deve investigar a presença de fecaloma, porque esse fecaloma
nós falamos anteriormente, que ele pode comprimir essa bexiga e provocar essa incontinência por extravasamento. Então é interessante fazer essa investigação em busca desse fecaloma. Tanto que vai suscitar os exames para uma investigação mais minuciosa. Então a gente vai pedir urina 1 e urocultura, né, em busca dessa infecção urinária. Vamos buscar também eletrólitos, sobretudo o sódio, o potássio e o cálcio, né, porque existem condições de ausência desses eletrólitos que podem suscitar na polaciúria. Nós vamos investigar a glicemia, né? Nós sabemos também que o DM2 ele pode suscitar essa polaciúria e somadas às questões de senescência, pode provocar essa incontinência urinária, né? Bom, a gente pode verificar também função renal, né? É importante a gente investigar porque essa função renal ela pode apresentar por exemplo, uma hiperplasia prostática, ela pode suscitar, né, numa hidronefrose, e essa hidronefrose ela pode cursar com um aumento do diâmetro do sistema renal, ou uma necrose, né, uma estenose do sistema renal, por conta de uma obstrução, né, uma obstrução urinária. Então, que pode gerar também por cálculos renais, por outras questões. Então, é interessante que a gente faça essa investigação de laboratório. É importante a gente investigar questões, prescrever o exame de ultrassonografia dos rins e das vias urinárias. Tratamento. O tratamento em pacientes obesos é a perda de peso, naturalmente. Então, você vai indicar a não ingesta de forma abundante de líquidos, né? Uma ingesta paulatina, reduzida, né? Não insuficiente, mas reduzida. Você vai excluir o tabagismo, lembrando que o tabagismo ela cria uma instabilidade vesical. Então você vai excluir o tabagismo da vida do paciente, né? Você vai eliminar, vai perguntar ao paciente e você vai eliminar barreiras físicas que possam diminuir o tempo e o acesso do paciente ao banheiro. Você também, é interessante a gente falar que existe tratamento de estimulações elétricas, exercício de Kegel, que ele vai fortalecer o assoalho pélvico. Isso vai melhorar de forma importante essa capacidade de manutenção da urina do paciente. Você tem as terapias de biofeedback, que vai melhorar, que vai trazer ao paciente uma maior propriocepção e consciência ao realizar a micção do paciente. Existe o tratamento vesical. O tratamento vesical é importante, porque vai trazer ao paciente uma melhor vida social. E ele consiste na mensuração de tempo das quantidades de idas ao banheiro. E paulatinamente, junto com a terapia, a gente vai propor um aumento de tempo, né, nas idas ao banheiro. Se o paciente demora 30 minutos, vamos aumentar para 35, vamos aumentar para 40, para 45, e aí trazendo o paciente uma melhor socialização, reduzindo quadros depressivos, melhorando essa capacidade de manutenção dessa urina, junto com a redução de ingesta, junto com o trabalho de terapia. Bom, agora vamos falar do tratamento medicamentoso. Esse tratamento medicamentoso, ele é baseado nos anticolinérgicos e você tem dois carro-chefes. É o oxibutinina e o tolterodina. Esse tolterodina e essa oxibutinina, eles têm alguns efeitos colaterais, mas para isso, a gente antes encaminha o paciente para o oftalmologista para excluir a existência de glaucomas e vamos prescrever, né, observando esses efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais são boca seca, aumento da pressão intraocular, você tem a retenção urinária, constipação, prejuízo leve a moderado cognitivo e arritmias cardíacas. É isso aí, pessoal. Se você gostou, clica, curte e compartilha. Um abraço.